Granitos escuros ou granitos claros? Usar ou não usar? Ou, talvez, onde usar cada um deles? É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. É isso aí, então no vídeo de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre granitos escuros e granitos claros, né? A gente precisa ver onde utilizar cada um deles e quando utilizar. Afinal, nós temos diversas situações que podem ser adequados para um ou para o outro, não é mesmo? Mas antes de começar, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson Sandrin, eu sou arquiteto e o meu objetivo aqui é fazer com que arquitetos e estudantes de arquitetura dominem o seu projeto. E para dominar o seu projeto, eu acredito que você, além de saber de tudo um pouco, você tem que entender um pouquinho também dos acabamentos que nós utilizamos dentro da arquitetura. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, balança esse sininho e também deixa o seu joinha. Toda vez que você deixa o seu joinha, o vídeo ele acaba propagando dentro do YouTube. Consequentemente, o YouTube ele espalha esse vídeo para outras pessoas. Então, assim como eu, você consegue levar essa informação para outros amigos nossos que estão aqui dentro do YouTube também. Então, vamos lá. Granito escuro ou granito claro? Qual usar e onde utilizar? Bom, eu vou te falar dos granitos que eu utilizo nos meus projetos, que são os que eu acredito que são os mais comuns e os mais fáceis de serem encontrados. Pelo menos aqui na minha cidade. E é isso que eu separei para vocês aqui nesse vídeo. Lembrando que se você ainda não me conhece ou não conhece o formato dos meus vídeos, eu trabalho da seguinte maneira. Toda vez que eu vou falar sobre um assunto de arquitetura, ou vou falar sobre um assunto de ferramentas, software, ou qualquer que seja o assunto que nós vamos abordar, eu acabo pesquisando esse assunto, algumas imagens, ou até mesmo um programa no Google, para que você também consiga pesquisar e até mesmo você consiga explicar isso que eu estou dizendo aqui para o seu cliente, com a mesma imagem que eu utilizei, ou até mesmo com alguma outra imagem que você queira. Então vamos lá, vou mudar a tela aqui já e vou te mostrar como é que eu faço isso. Já vou alterar aqui. Então vamos lá, eu separei aqui os granitos escuros, tá? Para pesquisar, utilizei granitos preto. E aqui ele separou uma variedade de granitos que nós temos dentro do Google aqui, ó. Você pode rolar e encontrar vários. Nessa imagem aqui, ela mostra os mais comuns, os granitos escuros mais comuns que podem ser utilizados. E aí, vou comentar um pouquinho de cada um deles, tá? O granito preto absoluto é um granito que possui partículas bem pequenas ali e que ele parece ser preto por completo. Cara, ele é lindo, é um dos granitos mais bonitos pretos que eu conheço, tá? Que é mineral, ou seja, que não é quartzo e também não é um granito que ele não seja acabamento natural. Então eu gosto muito, porém, por ele ser preto absoluto, né, na sua composição, ele é um pouco mais caro. Na verdade, ele acaba sendo bem mais caro do que as outras pedras. Por exemplo, o preto São Gabriel, que está ao lado aqui dele, é um dos pretos mais comuns encontrados no mercado. Se você olhar uma bancada, ou for em um shopping center, ou for olhar o acabamento de pingadeiras e soleiras de casas de médio ou alto padrão, é muito comum você encontrar o preto São Gabriel sendo utilizado. Afinal, ele é uma pedra muito boa, ele é muito bonito e tem um custo-benefício muito bom. O granito preto Via Láctea. Bom, o granito preto Via Láctea, ele é como se fosse o preto São Gabriel, porém ele tem ranhuras brancas dentro dele. É legal utilizar ele sim, porém ele é um pouco cansativo, tá? Então o que acontece? Quando você utiliza muito ele fica pesado no ambiente. O legal é você conseguir casar mobiliários ou decorações que façam uma composição legal com esse tipo de granito. O granito preto Aracruz eu nunca utilizei, não tem aqui na minha região ou é muito pouco utilizado, tá? Nunca utilizei ele e também não acredito que ele seja muito... não sei se ele é bonito também, mas pelo que eu vejo ele leva um pouco para o preto chumbo, tá? Ele é um pouco mais cinza do que os outros pretos. O granito preto indiano, ele é bem mais cinza, ele parece ser muito mais rústico e ele tem umas ranhuras muito maior do que um granito Via Láctea. Ou seja, é como se a gente pegasse a composição do Via Láctea e reproduzisse ela mais vezes. É isso que nós teríamos com o granito do preto indiano. O granito
preto diamante negro, ele é chamado assim porque ele lembra o chocolate diamante negro. Sim, ele lembra ele. Você tem um preto, que ele é quase absoluto, porém você tem pontos espalhados nele que tem esses pontos brancos. E aí ele lembra o chocolate diamante negro. Nunca utilizei ele em meus projetos, porém não descartaria ele. Eu talvez até preferiria ele do que o Via Láctea, tá? Por causa das ranhuras. E bom, o granito preto Black Star eu também nunca utilizei. Não sei como é o acabamento dele, mas acredito que deve ser bem bonito também. E aí eu vou te dizer um pouquinho aonde eu utilizaria, por exemplo, essas pedras. Eu gosto muito de utilizar o granito escuro em acabamentos, por exemplo, de bancadas. E acabamento de bancadas, quando eu digo bancadas, é tanto cozinha quanto bancadas de trabalho. Eu gosto muito de utilizar as pedras pretas, né, os granitos escuros, em bancadas de cozinha, porque são bancadas de trabalho onde a gente utiliza muito produto, tempero, e se você não sabe, o granito ele é uma pedra porosa, que ele absorve muito. Então, se você, por exemplo, deixar cair um óleo, ou deixar uma poça por muito tempo, ou deixar, por exemplo, cair vinho, café, e você não limpar isso imediatamente ou logo, o que acontece? O granito ele acaba absorvendo o café, o vinho ou o óleo, e isso se torna uma mancha na sua pedra. Por ele ser uma pedra natural, é muito difícil você retirar essa mancha dele. Então, é por isso que eu gosto de utilizar o preto nesses locais. Porque você tem um trabalho ali, você utiliza vários produtos, né? E produtos que até mesmo mancham, ou alimentos que podem manchar. Então, por esse motivo, eu utilizo ali. Outro lugar que eu gosto muito de utilizar os granitos escuros são em bancadas de churrasqueira ou naquele acabamento que nós fazemos em volta da churrasqueira. Afinal, nesses locais tem muita gordura. E você não, quando você está fazendo no churrasco e tudo mais, você não fica limpando com certa frequência. Você vai limpar depois que o churrasco acabou, ou você limpa depois do outro dia. E aí o que acontece? Essa gordura fica ali ou pinga aquele sangue, aquela gordura da carne, e aí você pode manchar realmente a sua bancada. Então eu utilizaria mais essas pedras que são escuras nesses locais, onde tem um trabalho e onde não tem uma limpeza assim frequente se você realmente deixar cair alguma coisa. Então eu utilizaria esses daí. E agora nós vamos falar também dos granitos claros, né? Os granitos brancos. Quais são eles? Eu também separei uma imagem aqui para vocês. Então vamos lá. Eu separei aqui os granitos brancos que eu encontro com mais facilidade aqui na minha cidade e também encontro com mais facilidade no comércio. Tem o granito branco arabesco, tá? Ele é branco e ele tem bastantes granulações, então ele não é branco. Nós temos o cinza corumbá, que diferente do arabesco, ele é mais cinza, a pedra acaba sendo mais cinza do que essa daqui, porém ele tem ranhuras muito parecidas. Tem o cinza andorinha, que é um dos cinzas mais baratinhos que nós temos. Ele é bem granulado e por ele ser branco, bem granulado, ele lembra muito a uma pedra cinza, tá? Então é o granito que a gente, por exemplo, eu vou dizer, encontra em postos de gasolina. Se você for nessas bancadas assim, você vai encontrar ele. Pode ter certeza que ele foi utilizado o cinza andorinha porque ele é muito barato mesmo. Nós temos o branco Dallas, que ele é um branco com granulações menores, tá? Que o arabesco, ele é bem bonito, porém ele tem granulações sim. E aí nós temos o branco Itaúnas, é como se nós tivéssemos granulações bem pouquinho ali. E nós temos o branco, ele não é um branco absoluto, tá? Mas ele é muito bonito sim. O branco Itaúnas, ele seria o mais branco de todos. E aí nós temos o branco Polar. O branco Polar, ele lembra a uma pedra branca, porém, ele tende a ser um off-white, tá? Tende a ser um off-white por causa das granulações dele. É diferente do branco Dallas, porque as granulações são um pouquinho maiores e são mais uniformes do que aonde a gente tem o branco Dallas. E aí eu já dei um mega spoiler da onde eu utilizaria essas pedras, não é mesmo? Eu utilizaria essas pedras então para soleiras, pingadeiras ou até mesmo para piso.
E também poderia utilizar, por exemplo, em bancadas. Mas sim, utilizaria em bancadas onde você talvez não cozinhe com tanta frequência ou que você saiba que ali vai ser, tem uma limpeza muito frequente. Por quê? Porque são pedras que mancham com facilidade. Mais uma coisinha. Quando você for utilizar o granito, por exemplo, em pingadeiras ou em soleiras, que vão ficar em áreas externas, você tem que olhar a composição daquele granito. Afinal, ele é uma pedra natural e pode ser que uma das composições dele tenha ferro. E aí o que acontece? Quando o ferro entra em contato com a água e com o sol, ele acaba oxidando. E aí é comum nós encontrarmos nas pedras de granito oxidações. Então é como se a pedra ela realmente estivesse enferrujado. Então ela enferruja lá dentro, por quê? Porque essa pedra ela acaba absorvendo água, né? Porque ela está em contato com o meio externo, e por ter esse contato com a água e a água infiltrar na pedra, acaba que aquelas pequenas partículas de ferro oxidam. E aí o que acontece? A sua pedra ela tende a ficar mais amarela, ela tende a ficar alaranjada, né? Por conta da oxidação do ferro. Então, é chatinho isso? Sim. Então, você tem que tomar cuidado. Quando você for escolher a pedra branca, olhar qual a composição dela e se ela pode ficar do lado externo. E aí você deve estar se perguntando, caraca, muita coisa que eu tenho que procurar. Não, não é muita coisa. Quando você for, por exemplo, na marmoraria, é só você falar qual a finalidade daquele granito. Eles vão saber te instruir certinho e também vão te dar as outras opções, caso essas não sejam as melhores. Então, faça da marmoraria, do marmoreiro ou de quem for executar o seu melhor amigo. Tire as dúvidas, pergunte, não tenha medo. Eles estão ali para te ajudar, afinal, melhor do que eles não tem ninguém, porque eles trabalham com essas pedras todos os dias e sabem nos auxiliar a todo momento. Isso que eu falo para você aqui é um conhecimento geral, mas você sempre tem que ir pesquisando um pouquinho, porque cada situação é uma situação e também cada projeto é um projeto. Pode ser que, por exemplo, aonde você vai utilizar isso é numa área externa, mas porém que não recebe chuva, afinal ela está coberta, ou naquele local tem uma cobertura que impede que a água chegue até ali e tudo mais, mas você tem que dar uma olhada assim na composição de cada pedra para evitar esses riscos, né? E até mesmo que aconteça isso e acaba, como eu posso dizer, diminuindo a vida útil da pedra. Afinal, se ela oxida, com o tempo ela pode acabar até mesmo trincando ou rachando, tá bom? Então era isso que eu tinha para passar para você nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, ainda dá tempo de clicar aqui embaixo e se inscrever, balançar o sininho para receber notificações de toda vez que eu postar um vídeo novo e também deixar o seu joinha. Toda vez que você deixa o joinha, o YouTube pega esse vídeo e espalha ele para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê nos demais vídeos. Tchau, tchau. Até mais.